Olá, tudo bem? Estamos de volta com Gerson Convida, o seu podcast aqui que você acompanha todas as semanas. Um convidado especial veio falar com a gente e esse convidado está aqui em Guiri já há mais de 30 anos e vai contar um pouco da sua história, um pouco da sua vida, um pouco do que representa para Goiuerê esta indústria tão importante que é a Mitec. A Mitec que tem como diretor Roland Schurth, que fala com a gente aqui no nosso podcast. Eu já convido você para compartilhar, dê o seu like e divulgue esse nosso podcast Gerson Convida. Nosso convidado, seu Roland, satisfação recebê-lo aqui. É um prazer abrir as portas aqui do nosso podcast para que o senhor também conte um pouco da sua história, seu Roland. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo muito bom. Fico muito agradecido, sinto até honrado de poder participar e ter a oportunidade de divulgar um pouco, contar um pouco da nossa história. Tá certo. Seu Roland, eu falei mais de 30 anos, a Mitec completou o ano passado já 30 anos de Goiuerê. Hoje em fevereiro, esse mês de fevereiro, 31. 31 Sim. anos, 31 anos. 31 anos de sucesso, seu Roland. Hoje a empresa já está naquilo que o senhor imaginou há 30 anos atrás? Não. Não? Não. Muito acima daquilo que eu imaginava quando a gente começou. Tá certo. E é uma empresa... Uma empresa que a gente começou pequeno, com a intenção de crescer, mas a gente não imaginava que a gente ia chegar tão longe e tão bem como nós estamos. Então tá bom. Vou contar um pouco dessa história aqui no nosso bate-papo, tá certo? Fica à vontade, estou à disposição. Então, quero perguntar para o senhor. Primeiramente, o seu Roland é de origem alemã? De onde que vem sua família? Onde que nasceu o seu Roland? Eu sou descendente de alemães da 4ª geração, mas eu falo fluentemente o alemão ainda. E eu nasci em Rio do Sul, Santa Catarina, isso é no Alto Vale do Itajaí, aonde, digamos assim, que o navio dos imigrantes encostou lá em Blumenau e o pessoal subiu mata dentro e tal. E então os meus antepassados, eles ficaram nessa região de Rio do Sul e Ibirama, Presidente Getúlio e as serras, demais serras que tem lá, foram se esparramando lá no mato. E Santa Catarina é um estado de muita serra, realmente, né? É um estado muito bonito. Eu gosto muito do relevo, de toda a natureza que a gente pode apreciar em Santa Catarina. Agora, essa região de Rio do Sul é uma região de indústrias hoje, seu Roland? A Rio do Sul tem muita indústria metal mecânica, né? E indústria que está muito famosa e respeitada no Brasil, até no exterior, como indústrias que fabricam caldeiras a vapor, né? Para vapor, geração de vapor, e fábrica de máquinas para a indústria de papel, né? E Rio do Sul é uma cidade pujante. O estado todo, como um todo, considera um pequeno gigante. É um estado diferenciado, muita coisa diferente, e até pelos costumes que foram herdados lá dos imigrantes, né? Então, a sua família veio para Rio do Sul, que família de quantos irmãos? Conta um pouco da sua família aí, seu Roland. Bom, a minha família, nós somos em 6 irmãos, né? Agora nós estamos só mais em 4, 2 faleceram, mas fomos criados nessa região do Rio do Sul. Vamos dizer, quando eu me lembro, assim vou falar assim rapidamente só, como gente, nós morávamos na Serra dos Índios, aí nós mudamos para a Serra do Pitoco, né? Serra do Pitoco. E agora, já há muito tempo, quando se emancipou, chama-se Atalanta. Então, um dia eu tinha essa curiosidade de saber por que chama Serra do Pitoco. Aí uma pessoa lá de Santa Catarina, um amigo lá, ele explicou que na época tinha muito índio. Então era uma guerra, o branco com o índio e coisa e tal, e o índio atacava o branco e vice-versa. Então era uma guerra injusta, digamos assim. Aí eles temiam lá
um índio daqueles temiam que ele era muito valente. Aí, quando eles estavam andando na mata lá, eles viam os rastros, as pegadas, que ele não, faltava um dedão do pé. Tem um dedão do pé, né? Estava faltando. Então, o Pitoco passou por aqui. Então, a Serra do Pitoco. Do Pitoco. Um índio que passava por lá. E deixava as pegadas dele. Deixava dele. As pegadas, né? Aí o cuidado tinha que ser maior, porque ele era perigoso. Era perigoso. Quanto tempo o senhor viveu nessa região da Serra do Pitoco, seu Roland? Dos 3 anos até os 15 anos. Aos 15 anos. Estudava lá na zona rural, estudava na cidade, Sim. Como é que era? Lá era primeiro uma vila, se transformou em município, bem pequeno, né? Mas eu estudei lá, fiz o primário até o quinto grau. Não, quinto ano. Quinto ano, né? Quinto ano, sim. E a primeira escola era de madeira, tudo rústico, e chamava-se Escolas Reunidas Professora Eufrosina de Oliveira Campos. Olha o tamanho do nome, né? Enfim, aí depois o Estado construiu um grupo escolar, aí começou a ficar melhor, né? Ficou bom. Tá certo. E os 6 irmãos trabalhavam todos juntos, estavam lá na mesma região, trabalhavam na lavoura, trabalhavam no que lá, seu Roland? Meu pai, que eu lembro assim, ele era motorista de caminhão, ele era pedreiro, e depois ele ficou gerente de uma fecularia ali na Valada Grop, né? E ele trabalhou ali como gerente de fábrica, né? Fecularia igual que nós temos hoje. E eu ficava nos pés dele por ali. Tá certo. Então, o pai já trabalhava com fécula de mandioca. Sim. Já era uma pessoa que entendia desse ramo aí. Sim. E quando eu era, então, vamos dizer, criança ainda, indo para a adolescência, eu trabalhava, então, na roça com a minha mãe, plantando mandioca e carpindo, transportando essa mandioca com carro de boi para a fecularia, onde meu pai era o gerente. E trabalhei em chão de fábrica ali, né? Passei por todos os setores. E até que um dia eu pedi para ele, olha, eu gostaria de aprender uma profissão. Mas enquanto eu estava trabalhando lá, eu trabalhava com trator, então tinha bem menos tinha uns 13, 14 para 15 anos, né? Trabalhava com trator, tambando terra para os agricultores. E a servente de pedreiro também e tudo mais, né? Fazia de tudo lá na região, né? Isso. 15 anos, aí o senhor deixou essa área e foi buscar uma profissão, é isso? Isso. E a profissão que eu escolhi era, então, mecânico torneiro. Eu ficava no pé do meu pai para ele arrumar uma vaga para mim em Rio do Sul, cidade que eu nasci. E lá, então, ele achou uma vaga e então fui trabalhar lá em Rio do Sul como aprendiz a mecânico torneiro. Mais ou menos pagava para trabalhar. Ganhava quase nada, não conseguia malemar me sustentar na pensão da tia, né? Da tia Edla. E saiu lá do interior, veio para a cidade de Rio do Sul e ali aprendeu uma profissão. Sim. Quanto tempo o senhor trabalhou nessa área? Ali, como da metalúrgica, eu fiquei 5 anos. Aí eu recebi um convite de um amigo do meu pai, que já me conhecia também. O seu Walter Ziegler é uma pessoa que faz parte da minha história. Ele me convidou para trabalhar com ele, oferecendo o dobro do que eu estava ganhando ali. Ele nem perguntou quanto eu estava ganhando, mas ofereceu o dobro. Eu disse, olha, não pretendo sair daqui. Daqui 3 meses vou para o exército, então não faz sentido eu sair agora, né? Mas ele insistiu e disse, olha, o exército é fria, não faz isso, eu vou lá no exército, eu tiro você de lá e assim vai. E ele fez isso. Fui com ele, foi lá no exército, tirou de lá e fiquei trabalhando lá com ele. Olha, daí ficou trabalhando numa outra fecularia. É também uma fecularia, que o seu Walter é um homem muito inteligente, ele desenvolvia máquinas para a fecularia. Na metalúrgica que eu trabalhei, a metalúrgica rio-sulense primeiro, né, onde eu aprendi,
também fabricava-se máquinas para fecularia, né? E lá no seu Walter também. Então, ele fabricava centrífugas e outras, né? E eu lembro muito bem que ele estava começando nessa área, né? Mas ele sabia o que ele queria, né? Ele só tinha um turno, então eu começava a trabalhar à meia-noite até meio-dia e outro torneiro de meio-dia à meia-noite. Quando eu parava a máquina, então eu estava sozinho ali, né? A gente escutava os grilos, né? Cri, cri, cri. Quem ia cantar com os grilos na madrugada? Pois é. E esse seu Walter, ele foi uma pessoa muito importante, jamais vou esquecer na minha vida, porque ele era muito exigente, ele me ensinou muita coisa, puxou na orelha algumas vezes, e uma parte eu posso dizer que sou o que sou, graças aos ensinamentos do seu Walter, falando mais da parte técnica. E um dia desse, surgiu uma oportunidade, então meu pai, trabalhava na Lawrence lá em Santa Catarina e foi transferido para o Paraná para abrir fecularias no norte do Paraná pela Lawrence. E então a Lawrence me convidou para eu ser o gerente da fábrica em agronômica, essa fábrica que o meu pai, então, ele deixou, né? Foi transferido. E nessa época eu tinha 21 anos e fui trabalhar lá. Aí eu falei para o seu Walter, eu estou tendo oportunidade, assim, com a Lawrence e tudo, ser gerente lá de uma fábrica dessa, que ele falou para mim, olha, eu gostaria que você ficasse aqui, mas o futuro que a Lawrence está te oferecendo, eu estou enxergando que você não pode perder essa oportunidade, eu não posso te garantir tanto assim quanto a Lawrence tem pela frente. E eu fui e deu tudo certo. E fiquei 8 anos trabalhando na Lawrence como gerente. E o senhor trabalhou em que cidade aqui no Paraná? Aí então, primeiro 2 anos em Santa Catarina, lá no município de Agronômica. Depois eu fui transferido pela Lawrence para Cianorte. No total, Lawrence, fiquei 8 anos. Então, nesses 8 anos, eu fui subgerente, então, da fecularia de Cianorte. Meu pai era o gerente, depois ele faleceu. Eu assumi a gerência e gerenciava também a fecularia da Lawrence de Umuarama. Ah, o senhor trabalhou, então, aqui no Paraná durante esse tempo que a Lawrence começou ali em Cianorte, começou em Umuarama, e o seu Roland, já desde criança, mexendo com a mandioca, ali aprendeu a trabalhar com as máquinas, nas caldeiras, em todo o processo industrial. Isso tudo dá quantos anos de trabalho aí como funcionário aí, entre aprendizagem lá no início até esse tempo que o senhor trabalhou na Lawrence? Bom, no total eu tenho 23 anos de gerente de fecularias e 23 anos de gerente de fecularias e 5 anos de gerente de fábrica de máquinas para fecularias. Certo. Esses últimos 5 anos, antes de vir para Goiorê, então eu trabalhei com a EBS, que é o meu irmão, que fabricava máquinas para fecularia. Depois você pode me perguntar mais alguma coisa. Tá certo. Vamos falar que é de 30 e poucos anos atrás, né? Seu Roland estava em Marechal Cândido Rondon. Sim. Como é que foi parar lá em Marechal Rondon, seu Roland? Bem, como eu fui parar lá, tem de passo a passo, né? De Cianorte eu recebi uma proposta para ir para Sergipe. Aí veio um diretor de uma empresa de Sergipe que me achou em Cianorte e fez uma oferta muito boa e então fui para gerenciar uma fábrica, terminar de montar uma fecularia lá em Sergipe, na cidade de Estância, e gerenciando mais 4 fazendas que é da propriedade do pessoal lá, dos diretores, né? E de lá, então, recebi outra oferta da Lawrence, então, que me procurou várias vezes. E, no fim, acabei aceitando.
Mas primeiro eu falei, olha, estou bem aqui, isso, aquilo, e não pretendo voltar. Aí o seu Friedel esperou mais um pouco e mandou mais uma vez uma carta. E então me coloquei à disposição e voltei para Tubarão. Tubarão, Santa Catarina, na cidade de Laguna, eles montaram uma indústria de álcool de mandioca e fecularia. E eu fiquei morando então em Tubarão. E ali trabalhei então 4 anos, né? E trabalhando lá, tudo tranquilo, normal. Quem aparece lá? Seu Walter Ziegler. Depois de 20 anos... Olha só! Isso conta a história do Walter, né? E o seu Walter, depois de 20 anos, ele me procurou lá em Tubarão, desceu lá com o aviãozinho dele e olha, eu quero que você volte a trabalhar comigo para gerenciar uma fecularia em Marechal Cândido Rondon. É a maior indústria de fécula de mandioca do Brasil. Ela moe 500 toneladas de mandioca por dia. Então tá. Aí eu fui olhar e acabamos fechando o negócio, então tive uma continuidade com o meu grande professor Walter. Poxa vida, que bacana isso, né? O seu Roland passou aqui pela região, Cianorte, Umuarama, foi parar lá no Sergipe, né? Sergipe. Tem, inclusive, um dos filhos, eu não sei quantos filhos nasceram. A Iris nasceu lá. A Iris Schurtz, que é a nossa parceira também, sempre participa da nossa programação na Rádio 104, também no nosso programa, é filho do seu Roland. E há pouco tempo eu fiquei sabendo que ela é sergipana, né? Uhum. E o seu Roland, olha, voltou para Santa Catarina e depois de um tempo recebeu uma proposta para trabalhar na empresa aqui em Marechal Cândido Rondon. Isso mesmo. Seu passo realmente era para crescer aqui no Paraná, seu Roland. Veio para Cianorte, Umuarama, Marechal Rondon e hoje está há 30 anos aqui em Goiuerê. Sim. Bem, quero que o senhor conte um pouco como é que surgiu a ideia de montar a sua própria fecularia. Porque o senhor está me contando que trabalhou como gerente numa empresa, na outra, e aí construiu uma história, um conhecimento. Como é que surgiu aí a vontade ou, de repente, o projeto para montar a indústria do seu Roland? Baseado nesse histórico todo que eu trabalhei como 34 anos com carteira assinada, né, em várias empresas, isso me deu bastante experiência e me senti forte, encorajado assim para começar o próprio negócio. Então, eu me aposentei, achava que estava com 35 anos, na verdade tinha 34. Mas mesmo assim, eu vim para Goiuerê e me aposentei aqui em Goiuerê, no INSS daqui, ali perto do campo de bola. Do estádio de futebol ali. Aí eu fiquei até surpreso, né, que entreguei a documentação, em 23 dias veio a documentação, e o funcionário me deu os parabéns, você está aposentado. Mas como? Como assim? Tão rápido? 34 anos e tal. Não, mas é 35. Pois é. Aí você pode recorrer. Pode recorrer e você tem o direito de recorrer. Aí eu pensei, olha, estou montando uma indústria, eu acredito nessa indústria. A minha sogra, ela faleceu, nunca conseguiu se aposentar. Eu vou deixar isso quieto, não vou mexer com isso não, vou cuidar da indústria. Acredito que essa diferença não vai fazer uma diferença tão grande. E a nossa indústria vai dar certo e no futuro, quem sabe, eu até vou esquecer que eu estou aposentado. Né? Referindo-se ao valor. Né? Enfim, aí a gente veio para cá e começou a luta aí. Bem, aqui em Goiuerê, por que a escolha Goiuerê, seu Roland? Se a gente olhar o mapa do Paraná e localizar Goiuerê, vocês podem verificar que tem muitas estradas que trazem para cá. Aquela que vem de Quarto Centenário, de Cruzeiro do Oeste, Mariluz, Umuarama, Campo Mourão, Maringá, junto tudo aqui. Então, é uma ramificação bem grande. Achei que isso seria importante pelas estradas e também que naquela época
estava em defasagem grande já, ou em decadência, né? O algodão. O algodão, né? Antes tinha outras coisas, tinha muito café também, né? E tinha aquele óleo de hortelã. E aí a gente veio com a ideia de mandioca, né? Então a gente fez algumas campanhas, inclusive foi divulgado pela Rádio 104 aqui, se não me engano, e fizemos campanha e reuniões com os agricultores na região. O pessoal foi aceitando, então fizemos muitas reuniões e implantamos a indústria aqui e por enquanto estamos tendo sucesso. Tá certo. 31 anos já nesse mês de fevereiro da Amitec. A Amitec, que é a maior indústria aqui de Goiânia, se não a maior, é uma das maiores, sim, vamos dizer assim, que é realmente, né? É uma grande empresa que está ali em Jaracaxá e a gente teve a oportunidade, como o seu Roland falou, de participar lá desde o começo, né, das primeiras reuniões, de convidar os agricultores para participar e investir na mandioca. E o senhor já falou que a empresa hoje é mais sucesso do que o senhor imaginava. Sim. O que o senhor atribui tudo isso, desse sucesso da Amitec, seu Roland? As coisas vão acontecendo, né? Tudo que qualquer cidadão deveria fazer é sempre fazer seu melhor, né? Fazer o feito bem feito. E ouvir as pessoas, aproveitar as oportunidades que surgem. Muitas vezes a gente nem tem a intenção de fazer isso ou aquilo dentro da indústria. Às vezes, cobrado por um cliente, vocês não fabricam polvilho azedo? Não. Mas seria bom se vocês fabricassem. Vamos dizer, o Forno de Minas é um cliente grande que nós temos, já há mais que 25 anos, né? Ele nos incentivou a fazer o polvilho azedo e a gente acabou fazendo. E até hoje nós estamos atendendo eles com 15 carretas de polvilho azedo de quase 40 toneladas cada uma por mês. Por mês. É bastante. E fomos aperfeiçoando a qualidade e então hoje nós estamos atendendo 15 estados, não só com polvilho azedo, mas também com os outros produtos que a gente fabrica. Então a gente aproveita as oportunidades e sempre tem que pensar e planejar adiante, né? O seu Roland falou de fazer o certo, né? Sempre fazendo o certo dá resultado. Mas chega o momento da empresa, eu queria que o senhor contasse para a gente aqui, houve algum momento nesses 30 e poucos anos que falou assim, olha, não dá certo, vai dar errado, que o senhor teve que replanejar, teve que aumentar as forças ali para que realmente esse certo pudesse estar dando certo, seu Roland? Olha, em todos esses 30 e tantos anos, a gente nunca fez algum negócio que tivesse dado errado. Felizmente, a gente tem uma boa equipe e essa equipe ela ajuda a gente a não errar. Então, o que a gente faz? Um modo de administrar. Eu falo assim que eu não sou o dono da razão, mas a gente, quando vai decidir alguma coisa, faz uma reunião de diretoria e expõe a ideia e analisando, então, cada um dá a sua opinião, a gente passa todas as informações para que eles tenham dados para se pensar. Às vezes, não se decide numa reunião, se dá mais um tempo, deixar amadurecer. Então, é feito de passo a passo, sempre com o pé no chão. E, felizmente, a gente nunca teve nenhum retrocesso ou algum negócio importante que a gente tivesse feito que tivesse prejudicado a empresa financeiramente e economicamente. 30 anos de sucesso, então. Sim. Mas tem alguns momentos que o senhor discutiu com a sua diretoria, com o seu grupo de trabalho, o que a gente pode avançar? Quais foram os momentos mais importantes nesses 30 anos aí, seu Roland? São muitos, né? Uma das coisas que a gente discute sempre é a questão do mercado. Você precisa estar informado de como que está o mercado, tanto na área dos plantios, quanto na área dos plantios de mandioca, né?
e quanto ao mercado dos produtos que a gente fabrica, né? Fécula e outros mais. Então, a gente vai analisando com cuidado isso daí e acaba, então, decidindo para fazer. E estamos tendo sucesso. Tá certo. Agora, a Amitec, eu lembro bem que era fécula de mandioca. Era um produto específico ali e vocês foram aperfeiçoando e hoje nós temos uma gama de produtos que são produzidos pela Amitec. É isso? Sim. Há mais de 15 anos atrás, pouco mais de 15, não, talvez não chegue a 20 anos, eu percebi que o mercado de fécula em si, ele ia ser fácil de fazer, muita gente faz, né? E começou a entrar muita concorrência no mercado, concorrência desleal. Eu percebi que a gente precisa fazer uma diversificação. Certo. E essa diversificação a gente começou, então, com uma fécula diferenciada, que até hoje é sucesso, continuamos, mas a margem de lucro é muito pequena, não vale a pena a gente ter um investimento daquele tamanho para ganhar tão pouco, hoje correr muitos riscos, né, de algum prejuízo. Então a gente foi migrando. O primeiro produto que a gente começou a fazer foi o polvilho azedo, que já estamos desde 2017 e está indo muito bem. E além do polvilho, quais são os outros produtos aí que a Amitec hoje tem no mercado, seu Roland? Nós temos o Pregel, que é um amido modificado que se usa para a indústria de pão de queijo e muitas outros produtos que pode ser misturado esse produto, que é um modificado bem importante. Aí temos também o mix para pão de queijo. Construímos lá dentro uma fábrica de mix pão de queijo. E também o F10, que é É um produto usado na panificação, é isso? Isso, que é o creme de confeiteiro. Creme de confeiteiro também é um produto que sai da Amitec aqui em Jaracatiá. Sim. E esse produto também hoje faz parte desse conjunto de produtos que a Amitec leva para 15 estados brasileiros. Isso aí. Desses produtos aí, qual que é o mais vendido hoje dentro da Amitec, seu Roland? Olha, fécula de mandioca e o polvilho azedo está empatado. Está empatado. É. O Pregel, estamos desenvolvendo. É um produto difícil de fabricar. A máquina ela é caríssima, tecnologia muito esmerada e, enfim, nós demoramos alguns anos para aperfeiçoar o produto. Agora nós estamos com um produto bom já e já temos a segunda máquina comprada. Olha que bacana. Um fato curioso que me orgulha bastante, que esse Drum Dryer, que é uma máquina fabricada em Rio do Sul pela Hergen, cidade que eu nasci e onde eu me formei como mecânico torneiro na prática, né? Olha que bacana. Isso aí é uma história, eu acho que contagia, né? De falar assim, não, olha, eu tô vivendo esse momento realmente. A minha cidade produzindo uma indústria para ajudar na minha empresa a crescer aqui, né, seu Roland? Justamente. Olha que bacana. É uma história legal realmente para a gente acompanhar aqui. Seu Roland, a empresa Amitec, né, sempre é uma marca que, né, hoje está aí presente em 15 estados brasileiros e eu sei que a Amitec foi premiada, né, num concurso nacional e hoje tem o melhor polvilho. É isso? É o melhor polvilho azedo. Nós estamos em segundo lugar. Segundo lugar. Primeiro lugar é a Amafio. É uma empresa boa também lá de São Lourenço, Cianorte, né? E a Amafio, ela atende 23 estados. Ela já existe há mais de 40 anos, acho uns 45 anos. E nós estamos em 15 estados. Então, se fizer a conta, na proporcionalidade de atendimento por estado, eu acredito, então, que nós poderíamos até estar em primeiro lugar. Se nós atendesse 23 também, ou ele só atendesse 15, né? 15, né? Mas é importante destacar que esse é um prêmio que a Amitec conquistou agora, no final do ano,
numa grande editora que faz a premiação dos melhores produtos aí do Brasil, e a Amitec, então, segundo lugar no polvilho azedo. Isso mesmo. É isso? É, o segundo lugar no Brasil. Para nós é um motivo de muito orgulho, muita comemoração. Vamos dizer assim, a gente tem que agradecer a nossa equipe, né? Como eu já falei, a gente não faz nada sozinho, tem lá uma equipe fantástica, equipe da qualidade, tem equipe de cada setor tem uma responsabilidade. Então, somando tudo, o resultado é isso. Quando o funcionário está feliz onde está trabalhando, os resultados vão acontecendo. O senhor fala muito assim da participação do pessoal nas decisões. A sua diretoria decide, analisa e faz os projetos. O senhor também tem um apreço muito grande pela mão de obra que trabalha na indústria. Eu vejo sempre o senhor Roland ter esse contato direto com o trabalhador ali da Amitec. Como é que é essa relação, senhor Roland? O funcionário participa realmente nesse dia a dia e fica contente em saber que o produto que eles estão fazendo ali está no segundo lugar no Brasil? Primeiro, a gente precisa ter a humildade sempre de conversar com todas as pessoas. Então, eu faço questão de conversar com os agricultores, com os caminhoneiros que chegam lá, seja para trazer mandioca ou para transportar os nossos produtos para 15 estados, mas também conversar com todos os funcionários que a gente tem a oportunidade de conversar. Então, eu me sinto bem, eu me sinto circulando por dentro da Amitec, eu não me sinto como o dono, o diretor, presidente e tal. Nem se fala uma coisa dessa, não me passa isso pela cabeça. Eu sempre me considero como se eu fosse o gerente ainda. Como eu fui gerente por 28 anos, 23 de fecularia e mais 5 anos de indústria de máquina para fecularia, eu me considero hoje ainda como um gerente, né? Conversa com todo mundo e tal, e eu me sinto feliz com isso. Bacana essa relação do dono da empresa com a mão de obra da empresa, com o funcionário da empresa, é importantíssima, né? Ali na Amitec, eu sei que vocês fazem um trabalho importante até mesmo na atenção da saúde do funcionário. É importante que o funcionário tenha o sentimento de que a empresa está investindo também na saúde do funcionário, né, seu Roland? Isso tem um começo, isso aí. Eu me lembro assim, quando a gente estava começando, ainda nem estava produzindo, estava na construção civil. Aí tinha um funcionário que estava com o rosto inchado, aí sempre de cara feia, mau humor e tal. Eu perguntei para ele o que acontece, o que está acontecendo com você. Aí ele falou que está com dor de dente, isso, aquilo. Puxa vida, isso cortou o coração, né? Trabalhar com dor de dente não pode, rosto inchado, tá difícil isso. Aí tinha lá uma caminhonete da Copel, por acaso. Aí pedi que ele desse uma carona para ele e eu fiz contato com o dentista para atender ele na hora. Então ele foi atendido. A partir dali, então, surgiu a ideia de que nós bancamos 50% do tratamento dentário de todos os funcionários. Desde aquela época, quando a gente nem podia, que a gente tinha apenas 12 ou 13 funcionários, mas a renda também era começo em todas as incertezas que a gente tinha. E aí, a partir daí, então, comecei a pensar, puxa vida, comecei a conversar com as pessoas e na conversa eu percebi que estavam todos eles com os dentes estragados. Aí começou, então, esse trabalho de restaurar os dentes de todos. Muitos foram arrancados os dentes, todos de cima e todos de baixo, e colocaram chapa. Depois estavam sorrindo felizes, né? Aí eu pensei, assim que a empresa puder, a gente vai também fazer um plano de saúde. Eu não sei quantos anos nós já estamos com plano de saúde, eu acho que em torno de uns 20 anos, né, por aí. Até quero dar uma olhada lá. Então agora nós temos um plano de saúde, onde a gente paga então 100% do plano, que dá direito à cirurgia do coração dentro do estado do Paraná, em apartamento, né? E a gente percebe que principalmente aqueles que já usaram o plano para cirurgias mais graves, coisa mais importante, eles valorizam muito isso. Então, para nós é um motivo de
de orgulho e satisfação em vendo os funcionários trabalhando com saúde. Gente, já falamos aqui do começo, como é que o seu Roland veio parar em Goiuerê com a Amitec. Falamos também dos produtos, da qualidade dos produtos, da premiação que a Amitec recebeu. Falamos também dessa mão de obra tão importante que é valorizada pela empresa Amitec. Agora, seu Roland, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do meio ambiente. Porque quando se fala em mandioca, o pessoal pensa muito em estar degradando o meio ambiente, onde que vai o resíduo. Como é que a Amitec trabalha, a sua indústria, com essa questão do meio ambiente, com a preservação do meio ambiente? A gente cuida muito disso. Até no ano 2004, se eu não me engano, a Amitec recebeu uma premiação dentro da região da Concan como a melhor indústria com os cuidados com o meio ambiente. E isso já, desde sempre, a gente tem o máximo de cuidado com tudo isso. Então, nessa época, quando a gente começou, a gente tinha que tratar a água da mandioca, que chama água vegetal. Isso era tratado em lagoas grandes e coisa e tal. A gente não descartava nada no rio, usava para irrigação de eucalipto, fazia uns valos lá e tal. Mas tudo era muito caro, muito difícil, para essa época a gente não conseguia. E também ainda não tinha tecnologia que se tem hoje, relativa aos efluentes. Então, hoje nós estamos tratando a água vegetal, ela é gerada lá, e então ela está com casca de mandioca e está com terra. Então, a gente faz a separação desses dois, da casca e da terra, e aí essa água então passa por uma lagoa de hidrolisação, e daí vai para um biodigestor, aliás, 3 biodigestores, que acabam gerando gás. E esse gás a gente utiliza na caldeira, substituindo a lenha, se comprar muita lenha. Mesmo que essa lenha, eucalipto de plantação própria, mas antes disso a gente usava bagaço de cana. E então a gente não precisa praticamente mais queimar a lenha. A gente usa o gás, usa 80% ou 90% de gás e 10% de lenha. E o excedente do gás, a gente gera energia elétrica com um grupo gerador, tem 3 grupos geradores que ajudam também na conta da luz. Então, a gente tem um grande aproveitamento daquilo que era um estorvo para nós. Aquilo que era estorvo, hoje passa a ser um produto da empresa, porque gera energia, não paga tanto para a Copel e acaba vendendo ainda a energia que produz ali. Na verdade, a gente consome muito mais do que produz, né? Então, a gente acaba estar ligado em GD, né? E aí a gente acaba comprando uma parte de energia, mas abaixou bastante, pelo menos uns 30% a gente conseguiu baixar. E hoje esse é um gargalo muito grande na indústria, né, seu Roland? A questão da energia ainda custa caro ainda para a indústria, não é isso? Já não é mais tanto. Agora existe aquele sistema da... Como é que chama? Energia no Mercado Livre. Ele compra no Mercado Livre, faz contratos e tudo mais, então amenizou mais ainda, né? Então, assim... E o interessante, Gerson, que além de gerar energia, gás, energia elétrica e fazer uma economia, ajuda na economia para sobreviver nesse mercado competitivo que é a fécula. Essa água da mandioca que passou pelo bio, que gerou o gás, ela se transforma em adubo orgânico líquido, de primeiríssima qualidade. Então, a gente implantou pastagens, e então a gente pode engordar de 20 a 25 bois por alqueire com essa irrigação, que a pastagem cresce muito, muito, muito mesmo. Então, mesmo que tenha um período seco, como a gente passa várias temporadas aí seco, o nosso pasto está verde e a gente está, então, engordando boi. Esse é mais um produto que sai da mandioca. Justamente. Produz a matéria orgânica lá para o crescimento
do capim para engordar o boi, Sim. que vai ser uma receita também da indústria. Exatamente. Olha que bacana. Isso aí Como eu falei, no começo a gente fazia o tratamento da água vegetal em grandes lagoas e esse gás era gerado ao ar livre, esse gás metano, né? E ia lá para a atmosfera e poluindo então o meio ambiente, né? a camada de ozônio. E isso não tem mais. Transforma em gás e queima o gás. Né? É isso mesmo. O senhor que trabalhou desde o começo lá conhece bem o crescimento da indústria. Estamos no caminho certo? Era isso mesmo que tinha que acontecer, seu Roland? Com relação à preservação do meio ambiente? Sim, o meio ambiente tem que ser sempre valorizado, que esse é o futuro, né? É o futuro da humanidade. Tá certo. Vamos falar de 2026. Estamos aí no segundo mês do ano ainda. Quais são os projetos para esse ano novo, seu Roland, 2026? Tem bons projetos lá na Mitec? Tem. O projeto que nós temos agora pela frente, além de dar continuidade na produção de pré-gel, estamos pensando também em outro produto já, mas o projeto maior que tem pela frente é dar continuidade ao crescimento da empresa. Temos um projeto já quase pronto, que vai ser licitado esse mês de fevereiro agora. É a construção de um armazém com capacidade de armazenar todos os nossos produtos, né? Que está ficando apertado, já são mais 3.200 metros quadrados que vão ser construídos, já vamos iniciar. Hoje nós temos o produto Amitec em 15 estados. Dá para pensar em ampliar também para outros estados, seu Roland? Hoje o mercado está mais ou menos já abastecido desses produtos aí que a Amitec vende pelo Brasil afora. A intenção é crescendo aos poucos, né? Que a gente sempre, nossa empresa, ela sempre foi pensada e planejada, como se fala, os pés no chão, né? Então a gente não tem assim ambição exagerada. Todas as pessoas precisam ter ambição, mas o excesso de ambição é mau. De repente uma empresa que está indo bem, ela quer ir muito melhor, que dá um passo muito largo e acaba não vencendo. Então a gente vai com cautela e a gente também não pressiona ninguém dentro da empresa assim. Por exemplo, assim, onde tem 4 pessoas trabalhando, normal, a gente não tira fica só 3 para ganhar alguma coisa em cima disso. Cada um tem que trabalhar com a sua tranquilidade e segurança. Assim a gente pensa na empresa também, como um todo. Sempre trabalhar com reserva financeira para que, se acontecer uma eventualidade, tenha sempre recursos para passar por essa fase. Então o mercado, aos poucos, ele vai acontecendo, porque o nosso produto tem uma excelente qualidade. Todos os nossos produtos têm uma excelente qualidade e nós damos assistência, que se alguma coisa acontecer, a gente já corre atrás para resolver. Nós temos lá o laboratório que trabalha 24 horas por dia. São 14 pessoas trabalhando ali, nos 3 turnos, né? Então, qualquer problema que tem em qualquer um dos produtos, em qualquer estado, a gente já, assim que surgiu a reclamação, a gente toma imediatas providências e faz acontecer o que tem que acontecer. Então, com isso, com o feito bem feito, que é o nosso lema, a gente acaba fazendo uma propaganda que ela vai de boca em boca. Então, nós não temos propaganda em rádio e televisão, ou revista, qualquer coisa, não temos nada de propaganda. Então, isso vai crescendo aos poucos. Então, muitas vezes, o Marcos, que é o nosso gerente de vendas, ele, um dia desse, nós fomos abrir a praça de Tocantins, e ele procurou lá um atacadista na área da panificação, e ele simplesmente não quis nem atender e não descartou. O Marcos ficou chateado. Ficou chateado igual o Marcos. Não fica chateado, não. Procura os pequenos. Não vai nesse grande, não. Ele vem sozinho. Aí o Marcos visitou uns 3
pequenos e vendeu para esses pequenos. E eles foram divulgando o nosso produto e a nossa marca. Aí essa marca, os clientes dos pequenos foram procurar lá no grande? No grande, e não tinha. Isso já aconteceu várias vezes, né? E aí o grande ligou e estamos atendendo ele agora. Olha, também, que né? bacana. É um depoimento importante porque essa propaganda boca a boca funciona mesmo. Quando o produto é bom. Quando o produto é bom, funciona. Seu Roland, Goiuerê, realmente o senhor já falou que está acima do que você imaginava. Tivesse que fazer, faria tudo de novo? Sim, ainda mais por último agora, foi há 2 anos, né? Que o governador Ratinho e mais o Sandro Alex e o ex-prefeito Betinho conseguiram o asfalto lá para nós, né? Então, o asfalto a gente esperou por 25 anos, mas valeu a pena, então a gente está muito satisfeito, a gente já esqueceu que andava por uma estrada de pedra dura e tal, e não sei o quê, e na lama, às vezes, né? E hoje nós temos asfalto que a gente vai num instantinho, sem sujar o carro nem nada, e também não só nós, né? Mas os agricultores que vêm da roça já com aquelas dificuldades de estrada de roça, agora eles andam com conforto e segurança, como também os caminhoneiros que transportam o produto para outro estado. Foi uma coisa muito boa que aconteceu, a gente não esquece isso. Tá certo, é realmente uma obra importante ali para Jaracatiá e mais importante para a empresa, porque, né, todos esses anos contribuindo, e isso aqui eu quero falar porque o senhor Roland, é o que ele falou aqui, faz certo o que é certo e sempre certo, né? E uma das questões que o senhor Roland sempre fez questão é de manter em dia folha de pagamento, compromisso com o funcionário e pagamento dos impostos, né, seu Roland? O governo devia esse asfalto para vocês pelo tempo que vocês trabalharam ali produzindo para o nosso estado e pagando seus impostos em dia. Não, justamente, é o que mais se paga é imposto. E vamos dizer, o maior sócio de uma empresa é o próprio estado, né, que cobra demais e devolve para a comunidade relativamente pouco, né? Então a gente sente bastante com isso. Que nenhuma empresa precisaria ter um plano de saúde se o SUS, que é do governo, funcionasse corretamente. Mas, como a gente quer um funcionário saudável e que não fica entrando nas filas do tratamento de saúde público às 2, 3 da madrugada, e ainda chega na hora e não tem a ficha, isso dói. Então, se tudo funcionasse como deveria ser, nenhuma empresa precisaria ter plano de saúde, nem tratamento dentário, nem nada. Tá certo. Seu Roland, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso Gerson Convida. Fico muito satisfeito de recebê-lo no programa, de ouvir um pouco da sua história e dizer que a gente está aqui sempre à disposição para divulgar a nossa cidade, o nosso município e essa empresa que é tão importante, que oferece 120 empregos hoje, é isso? 120, sim. 120 empregos diretos ali em Jaracatiá. Uma grande parte mora também lá no distrito de Jaracatiá, né, seu Roland? 85% moram em Jaracatiá. Olha aí, que bacana, né? Então, nossos agradecimentos. E eu deixo aí os microfones para que o senhor possa transmitir, então, a sua mensagem como industrial, como empresário aqui da nossa cidade, para todos aqueles que nos acompanharam até agora. Para mim é uma satisfação enorme participar deste programa e que eu posso dizer para os empresários e tudo que, apesar de todas as dificuldades que surgem, que não são controlados pelos empresários, mas não desistir. É sempre fazer o seu melhor e sempre um passo adiante, e só assim a gente consegue ultrapassar as barreiras que surgem no caminho. Muito bem, falamos com Roland Schurz, nosso agradecimento, nosso pedido para que você possa compartilhar esse vídeo, dar o seu like e divulgar também o Gerson Convida. Um abraço e até a próxima.